meus queridos, olá, minhas queridas, muito bom dia para vocês. Estamos aqui para novamente fazer mais uma correção de prova, dessa vez prova de analista judiciário, área judiciária do nosso querido TRT10, provinha feita pela Banca Sebrasp, que é para dar aquela sacudida nos concurseiros que estão acostumados com FCC, e, ao nosso ver, uma prova com certo nível de dificuldade, principalmente em civil e processo civil, que veio com bastante jurisprudência. É isso mesmo, Leonardo? Exatamente. E aí, pessoal, tudo bem? Pronto, para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu fui concurseiro de tribunal, de TRT especificamente, por muito tempo. Hoje em dia, graças a Deus, conquistei a aprovação, sou a JJ do TRT da 21ª Região, e vamos conversar aqui hoje sobre a Sebrasp, provinha que eu também considerei um nível bom para difícil, tá? Uma prova que não foi das mais tranquilas. Algumas questões polêmicas que, ao nosso ver, vão precisar de uma retificação de gabarito. A gente vai conversar sobre elas melhor daqui a pouco. Mas é isso, Andressa. Na minha opinião, realmente também achei uma prova difícil. E, enfim, vamos conversar aqui sobre as questões. Bom, vou aproveitar o ensejo aqui do Leonardo para também me apresentar. Prazer, sou a professora Andressa Ribas, assim como o Leonardo, assim como vocês. Fui concurseira de TRT, obtive as minhas aprovações e passei a integrar a equipe do Papa como professora, como orientadora de estudos. E hoje, galera, a gente tem a missão de corrigir a prova do TRT10 e para fazer o alinhamento com vocês, devo dizer que vamos corrigir as matérias de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Direito Civil e Processo Civil. Ainda devo avisar vocês que a parte de Direito Previdenciário, que também está nos conhecimentos específicos, o professor Bernardo, nosso professor de Direito Previdenciário, já examinou e identificou que não tem questão passível de recurso, mas assim que possível, ele vai destinar para vocês os fundamentos para que vocês também entendam aí a lógica dessas questões, beleza? Então, galera, sem mais delongas, vamos começar a correção com constitucional e administrativo. É isso, Léo? Exatamente, vamos começar. Deixa eu espelhar aqui a prova para o pessoal poder acompanhar, tá? Aí já está aparecendo aí, né? Então, pessoal, vamos começar com a questão de número 16, tá? Aqui do nosso lado esquerdo da prova. Então, a questão diz o seguinte: a existência de projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional com o objetivo de regulamentar determinada norma constitucional de eficácia contida torna incabível a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, por meio da qual se pretenda reconhecer a ausência de regulamentação da referida norma. O gabarito oficial aqui, pessoal, é errado, e nós concordamos com esse gabarito, tá? Até porque vamos pensar aqui logicamente, né? Então, se a gente tem um projeto de lei em trâmite no Congresso, que ele visa a regulamentar ali determinada norma constitucional, a gente sabe quando, ou até mesmo se esse projeto de lei vai ser aprovado, a gente não sabe. Então, se um dos legitimados lá do nosso artigo 103 da Constituição decidir ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não tem problema nenhum, até porque, querendo ou não, existe aquela omissão. Enquanto esse projeto de lei não sair do papel, não for aprovado, né, não se tornar uma lei e entre em vigor, então a gente ainda vai ter essa omissão, como é que eu posso dizer, prejudicando aí os legitimados, os interessados no exercício desse direito, né? Então, nada impede que seja ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, porque não existe a norma ainda a viabilizar ali, como é que eu posso dizer, regulamentar aquela norma constitucional, tranquilo? Então, o gabarito de fato aqui é errado, tá? Número 17, vai dizer o seguinte, questão 17. É cabível a impetração de habeas corpus em favor de pessoa jurídica que esteja respondendo à ação penal pela prática de crime ambiental. Aí aqui a nossa primeira polêmica da prova, tá, pessoal? O Sebrasp deu o gabarito dessa questão como correto, tá? Então, o Sebrasp entendeu que seria possível a impetração de um habeas corpus em favor de uma pessoa jurídica, né, no caso de ação penal aí,
no caso da questão, né, pela prática de crime ambiental, mas a gente discorda fortemente desse gabarito, tá, com base na jurisprudência do próprio Supremo, e para poder ajudar vocês, ajudar a fundamentar o recurso, os recursos de vocês, né, que a gente recomenda que vocês façam, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho duas jurisprudências só, a título, né, ilustrativo aqui, que são recentes, são de 2020, uma de 2022, outra de 2023, tá? No sentido de que o STF entende que não cabe ajuizar, ou melhor, impetrar habeas corpus em favor de pessoa jurídica, apenas em favor de pessoas naturais, tá? Lembrando que, quando a gente fala de habeas corpus, a gente pode ter a pessoa do impetrante, né? E a pessoa do paciente, né? No caso, a questão dá a entender aqui que a pessoa jurídica poderia ser paciente desse habeas corpus, mas na verdade ela só poderia ser a impetrante, né? E aí ela poderia ajuizar, ou impetrar, perdão, em favor de uma pessoa natural. Mas ela mesma ser paciente, isso não é possível. Então, eu vou trocar aqui o espelhamento rapidinho para mostrar para vocês. E aí, se vocês quiserem tirar um print, né? Enfim, para ficar melhor aí a fundamentação de vocês, tá? Olha aqui. O primeiro aqui é de 2023, tá? Dois acórdãos do STF. Aqui o primeiro é o 39028, e eu até negritei aqui para vocês para ficar mais fácil. Já na ementa ele fala: crime ambiental, pessoa jurídica, mandado de segurança como substitutivo de habeas corpus, ou seja, o STF entende que caberia mandado de segurança, não habeas corpus. Olha aqui o ponto 2. Não podendo a pessoa jurídica lançar a mão do habeas corpus, só aí já estaria errado, né, a questão. Instrumento processual destinado à tutela da liberdade de locomoção, o remédio constitucional subsidiariamente cabível para fazer cessar a lesão ou ameaça de lesão a direito por parte do poder público, inclusive em sede de ação penal por crime ambiental, especificamente o caso da questão. Então, seria o mandado de segurança e não o habeas corpus, tá? Então, primeiro acórdão aqui. E o segundo é no mesmo sentido. Já na ementa aqui, olha, impossibilidade de manejo de habeas corpus em favor de pessoa jurídica. E aí ele continua lá falando de medida cautelar. Então, e ele fala que habeas corpus é cabível exclusivamente para a tutela da liberdade ambulatorial de pessoa natural, não sendo possível o seu manejo, bem como do correspondente recurso ordinário para a tutela de direitos patrimoniais da pessoa jurídica, ainda que em discussão em ação de natureza criminal. Então, realmente, não tem como defender esse gabarito aqui, a Sebrasp tem que retificar para tornar a alternativa, ou melhor, a questão errada, tá? Então, tirem os prints, anotem os números dos processos aqui para buscar depois, tá? Qualquer coisa é só copiar mesmo e colar essas emendas no recurso, e aí você fundamenta, ó, conforme a jurisprudência do Supremo, o item merece ser reformado e tal, aquelas coisas que vocês já devem imaginar, né? Sempre de forma respeitosa com a banca, tá? Porque senão eles já desconsideram o recurso, tranquilo? Então vamos voltar aqui. Oi, Andressa. Eu acho, galera, que só para dar um complemento aqui e ilustrar essa questão, pensem comigo, dá para prender a pessoa jurídica? A pessoa jurídica, você consegue imaginar o CNPJ ela preso com a liberdade de locomoção restrita? Não. Por isso que a pessoa jurídica ela não pode ser a paciente do habeas corpus. Então, essa é a lógica. O habeas corpus vai ser destinado à pessoa natural, e aí a jurisprudência do STF ela é ainda incisiva no sentido de ter o objeto também específico em relação à questão do crime ambiental. Então, a lógica dessa questão é essa. E, então, realmente, galera, aqui é uma questão que vale a pena fazer o recurso, como o Leonardo disse, tem que ser um recurso respeitoso. E, gente, sempre uma orientação legal aqui para recurso, observar também critérios de língua portuguesa, tá? Porque, às vezes, a gente, no afã ali de trazer os argumentos jurídicos, a gente acaba escorregando nesse sentido, mas quanto mais cuidadosos vocês forem com os recursos, melhor, mais chances vocês têm de que eles sejam providos, beleza? Exatamente. Então, como a Andressa falou, até pela lógica, né, se o habeas corpus visa proteger o direito de locomoção, né, de ir e vir,
Então, como é que se aplicaria isso à pessoa jurídica? É inviável, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, 17, gabarito da banca, certo? Nossa opinião aqui, como fundamentado, errado. Agora vamos para 18. 18 vai dizer o seguinte: o CNJ pode realizar os controles difuso e concentrado de constitucionalidade no desempenho das funções que constitucionalmente lhes são estabelecidas. Perdão. Pessoal, gabarito errado e a gente concorda. Por quê? A jurisprudência do Supremo, ela já há um tempo, né, já era consolidada no sentido de que, primeiro ponto, o CNJ não exerce jurisdição, tá? Isso não tem debate. Então, ele vai exercer lá a fiscalização financeira, administrativa, da justiça, enfim, aquela coisa que a gente já está acostumado. Então, controle concentrado de constitucionalidade, só isso aqui já dava para matar a questão, acho que tranquilamente. Mas com relação ao controle difuso, né, num processo ali que ele vai analisar a inconstitucionalidade de forma incidental. Na verdade, o STF entende que o CNJ, assim como o TCU, tá, eles podem fazer o quê? Eles podem apreciar a constitucionalidade de uma determinada norma no exercício da sua atribuição constitucional, tá? Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Por exemplo, o CNJ está apreciando ali um ato do TJ que nomeou servidores para cargos em comissão, sendo que esses cargos não se destinam, por exemplo, à direção, chefia e assessoramento, que é o que a Constituição prevê. Então, o CNJ pode, considerando que aquele ato do TJ é inconstitucional, ele pode ir lá e invalidar esse ato, por exemplo, certo? Então, o que torna a alternativa errada aqui é que realmente ele não pode exercer controle de constitucionalidade concentrado, e não é nem controle difuso aqui, como eu falei, né? Ele não pode exercer difuso também, mas ele só aprecia a constitucionalidade ou não somente ali no exercício das suas funções, tá? Então, a 18 realmente gabarito errado, tranquilo? Deixa eu baixar um pouco aqui. 19 vai dizer o seguinte: a subsidiariedade constitui pressuposto de admissibilidade da ação direta de inconstitucionalidade, sem o qual a ação deve ser rejeitada de plano. Pessoal, subsidiariedade é requisito de quê? É da ADI? Não, né? É da ADPF, Arguição de Descumprimento dos Preceitos Fundamentais, não é isso? Basicamente, o que quer dizer? Se existir alguma outra medida, algum outro meio eficaz para sanar a lesividade ali naquele caso, não cabe a DPF. A DPF é, em último caso, em caráter residual subsidiário, tá? Então, a questão é quando fala aqui que seria o pressuposto da ADI, que não é o caso, é da DPF. Questão 20. Retrata o exercício do controle difuso de constitucionalidade a situação em que uma decisão proferida em mandado de segurança, ao declarar a inconstitucionalidade de determinada lei ou ato normativo em face da Constituição, gera efeitos erga omnes e os retira do ordenamento jurídico. Pessoal, controle difuso gera efeitos interpartes. Trabalhamos isso, inclusive, na última questão aí da nosso projeto de discursivas, né? Quando ele fala aqui a respeito dos efeitos erga omnes e a retirada da norma do ordenamento jurídico, aí está se referindo ao controle concentrado, né? Então, não seria controle difuso, tá? O controle difuso gera efeitos, como eu falei, entre as partes ali, para as partes do processo, e não tem esse condão aí de retirar a norma do ordenamento jurídico, tá? Então, a 20ª aqui, gabarito errado, tá? E a gente concorda com o gabarito da banca. Vamos agora para 21. 21 diz o seguinte: a validade da demarcação de terras indígenas, mesmo daquelas que estejam situadas em região de fronteira, independe de manifestação do Conselho de Defesa Nacional. Gabarito correto, pessoal. A jurisprudência do Supremo no sentido de que cabe à União, tá, fazer a demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, com base no artigo 231 da Constituição, e o Supremo também fala que, justamente, a manifestação do Conselho de Defesa Nacional não é um requisito de validade da demarcação de terras indígenas, mesmo daquelas situadas em região de fronteira, assim como fala aqui a nossa questão, tranquilo?
Então, 21, com base na jurisprudência do Supremo, também está correta. Vamos para 22. Os tribunais de contas têm competência privativa para propor ao legislativo normas referentes à própria organização e ao seu funcionamento, sendo vedado à Casa Legislativa formalizar emendas que sejam estranhas à proposta original ou que impliquem aumento de despesa. Gabarito correto, pessoal, com base na jurisprudência do Supremo também, tá? Se quiserem anotar aí, ADI 6967. O Supremo diz o seguinte: é reservada ao Tribunal de Contas a iniciativa para deflagrar o processo legislativo a fim de dispor sobre a sua própria estrutura e organização, e é vedado ao Legislativo formalizar emendas sem pertinência em relação à matéria originalmente proposta, ou se delas resultar um aumento de despesa, tá? Exatamente o que trata aqui a nossa questão. Então, ADI 6967, tranquilo? Jurisprudência do Supremo. 22, correta. 23, vou baixar aqui logo um pouquinho. Diz o seguinte: exceto na vigência do estado de defesa, a liberdade de locomoção do indivíduo submete-se ao controle pelo poder judiciário, quer para a determinação da prisão em flagrante delito, quer para a autorização da sua continuidade. Então, aqui ele dá a entender nessa alternativa que durante o estado de defesa, né, a liberdade de locomoção do indivíduo não seria submetida ao controle do judiciário, né? Isso não é verdade, tá? A gente tem, como é que eu posso dizer, previsões na Constituição de restrição ao direito de locomoção no caso do estado de sítio, por exemplo, tá? A gente tem lá no artigo 139, só para exemplificar aqui, que ele fala que na vez do estado de sítio, né, podem ser adotadas algumas medidas contra as pessoas, inclusive uma delas de obrigar a permanência em localidade determinada, por exemplo. Mas, assim, em nenhum momento se estabeleceu que essa restrição à liberdade de locomoção ficaria, como é que eu posso dizer, afastaria o controle do judiciário, tá? Isso não acontece. Então, o gabarito da 23 é errado, tá? Gabarito oficial da banca, com o qual a gente concorda. E aí, só para complementar aqui o fundamento, né, a gente pode lembrar também do artigo 5º, inciso 15, que fala que livre locomoção no território nacional em tempo de paz, né, em tempo de paz. Então, talvez se a questão adentrasse aqui nesse tipo de discussão, eu poderia montar um caso ali, tentar enganar a gente, mas não foi o caso aqui, tá? Então, 23 está errado. 24. Vai dizer o seguinte: compete ao Distrito Federal instituir e manter o respectivo Poder Judiciário e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o MPDFT. Pessoal, gabarito errado, tá? A gente tem que... Onde é que a gente encontra isso aqui? Na Constituição, artigo 21, inciso 13, tá? Vai dizer que é competência da União, competência material, né? Organizar e manter o Poder Judiciário e o MPDFT, além da Defensoria Pública dos Territórios, tá? Defensoria Pública dos Territórios. Então, com base no artigo 21, inciso 13 da Constituição, a questão 24 está errada. Vamos lá. 25. A pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União prescreve em 5 anos. Contudo, essa prescrição será interrompida se os atos de investigação implicarem diretamente os responsáveis, que deverão ser cientificados de forma tempestiva. Pessoal, isso aqui é entendimento do Supremo, tá? No MS 39167 do DF. MS 39167. E é exatamente isso. O prazo prescricional, acredito que muitos já sabiam, né? Que é de 5 anos. Está previsto até na Lei 9873 de 99. Mas essa questão da interrupção da prescrição, né? A gente encontra na jurisprudência do Supremo. Ele fala o seguinte: para interromperem a prescrição, os atos de investigação devem implicar diretamente os responsáveis, que devem ser cientificados de forma tempestiva. Exatamente o que a Sebrasp trouxe aqui na alternativa, na questão de número 25, tá? Então, a 25 tem o gabarito como correta. Vamos agora para direito administrativo. Questão de número 26 vai dizer o seguinte:
A criação de cargos públicos, em observância ao princípio da legalidade, exige a existência de lei em sentido formal. Exatamente, né, pessoal? A gente está acostumado já a ver questões dessa natureza. Então, para que eu tenha a criação de um cargo público, exige-se, né, uma lei, ou seja, uma lei em sentido formal. E a gente pode dar alguns exemplos aqui também. Deixa eu ver aqui, por exemplo, artigo 48, inciso 10 da Constituição, né, vai dizer que cabe ao Congresso, com a sanção do presidente, tal, tal, tal. E aí um dos incisos dessas competências do Congresso é justamente a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, tá? Artigo 48, inciso 10 da Constituição. E também a gente tem o artigo 61, né, da Constituição, parágrafo 1º, quando ele trata da iniciativa privativa do presidente da República, um dos incisos lá previstos, né, que são competência privativa dele, são as leis que disponham sobre criação de cargos, funções e empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento da sua remuneração. Né, lá no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A da Constituição. Então, por esses motivos, a 26 está correta. 27. A posse de determinado agente em cargo público depende, em regra, de prévia inspeção médica oficial, como acontece na 8.112. Né? No entanto, a critério da administração pública, essa inspeção pode ser dispensada. Pessoal, isso aqui não existe, tá? O Sebrasp inventou, até porque, pensa comigo, se a gente tem um requisito, como a inspeção médica oficial previsto em lei, por exemplo, na 8.112, a gente tem a previsão no artigo 14 da 8.112. Se a gente tem a previsão legal, como é que a administração vai poder dispensar, assim, só por mera liberalidade, tá? Então, não existe essa possibilidade. Então, a 27, realmente, gabarito é errado, tá? Gabarito oficial da banca. 28. Os atos administrativos discricionários, em razão de sua natureza, não são passíveis de controle pelo judiciário na medida em que envolvem juízo de conveniência e oportunidade na administração pública. Pessoal, atos administrativos discricionários são praticados ali com base, como a questão fala, em critérios de conveniência e oportunidade, tudo bem. Mas significa que não pode haver controle do judiciário? Não, pessoal, o judiciário pode controlar, pode analisar esse ato se houver alguma ilegalidade, né, algum vício de legalidade. O que ele não pode é se imiscuir, né, invadir ali o mérito administrativo. Isso aí realmente ele não pode. Mas, havendo algum vício de legalidade, nada impede que o judiciário exerça esse controle. Ou seja, ele pode exercer na parte que seja vinculada do ato, ou seja, a parte que tem que atender aos critérios legais, por exemplo. Né? Então, a 28 está errada, beleza? Oi, Andressa. E mais uma vez, né, Leonardo, importante a gente sempre frisar, o básico bem feito segue garantindo questões. Com porque certeza. essa questão aqui vem na Sebrasp, vem na FCC, vem na FGV, todas as bancas gostam de cobrar, e isso é uma questão bem básica ali da matéria de atos administrativos. Tem pontos na matéria de atos administrativos que são muito complexos, mas esse ponto aqui é bem inicial. Então, galera, é isso. O básico, bem feito, vai continuar garantindo questões, ainda que seja uma prova um pouquinho mais pesada em alguns pontos, como essa foi. Então, sempre vai ter uma questão mais tranquila, que está no básico, que vai valer a mesma quantidade de pontos que uma questão um pouco mais pesada. Então, não deixem de fazer, de reforçar e de revisar o básico, porque sempre garante questões. Exatamente. É aquela coisa, não importa quantas vezes você tenha revisado um assunto, você não pode parar de revisar até passar. Mesmo que seja um assunto fácil, simples, você sempre acerte. Não dê bobeira, não dê chance ao azar, né? Então, vamos lá, pessoal. Agora vamos para a questão de número 29. Vai falar assim: a anulação de um ato administrativo pela própria administração pública, quando constatada alguma ilegalidade, configura forma de controle interno cuja realização independe de provocação. Tudo certo aqui, pessoal? Tudo certo, né? Com base o quê? Na autotutela. Então, a administração pode rever seus próprios atos ali, seja para revogar, ou seja, para anular, e ela pode fazer isso de ofício, né? Ela não depende de provocação, como acontece com o poder judiciário, não é isso? Então,
A questão 29 aqui está correta com base no princípio da autotutela, beleza? 30 fala o seguinte: o controle hierárquico caracteriza-se pela existência de subordinação que pode ser exercido tanto pela administração direta quanto por entidade da administração indireta, desde que, em seu âmbito interno, sendo permitida a verificação de aspectos relativos à legalidade e ao mérito do ato objeto de controle. Exatamente, pessoal. Então, vamos para a primeira parte aqui, né? Até ali onde fala no âmbito interno. Então, controle hierárquico pode ser realizado tanto na administração direta quanto nas entidades da administração indireta. O que você não pode ter é controle hierárquico da administração direta para a indireta. Aí a gente sabe que não existe subordinação, por isso que não há controle hierárquico aqui. O que a gente tem entre a ADM, administração direta, e a administração indireta é só a vinculação, né? Isso só para a administração direta pode, no máximo, ali verificar se aquelas entidades estão atuando dentro da sua área, como previsto em lei, né? Então, o princípio da especialidade. Então, não existe subordinação, existe apenas vinculação, tá? Mas, dentro da administração direta e dentro de cada entidade da indireta, nada impede que seja exercido controle hierárquico. E aqui a segunda parte ele fala, né? Permitida a verificação de aspectos relativos à legalidade e ao mérito do ato objeto de controle. Sim, porque, por exemplo, se eu atuo no determinado órgão e a Andressa atua no órgão superior, se eu praticar um ato, ela pode rever esse ato tanto pelo aspecto da legalidade quanto pelo ato pelo mérito do ato, né? Afinal, se eu sou subordinado a ela, ela pode rever meus atos, isso é decorrência direta do controle hierárquico, tá? Então, a questão de número 30 também está correta. Vamos para a 31. Vai dizer o seguinte: tanto a criação quanto a extinção das autarquias, cuja atuação é voltada para o desempenho de serviço público descentralizado, dependem da edição de lei específica, em razão da aplicação do princípio da paridade de formas. Pessoal, 31, gabarito correto também, né? Isso aí também a gente já está meio que calejado já de estudar, né? Então, a organização administrativa, a gente sabe que as autarquias desempenham atividades típicas de Estado, né, do serviço público ali, de forma descentralizada, não é isso? Então, não confundir com a descentralização com a desconcentração. A Sebrasp gosta de cobrar a diferença entre esses dois conceitos, né? Então, a desconcentração, ela ocorre dentro da mesma pessoa jurídica, não é isso? Em forma de organização ali. Mas a descentralização seria, por exemplo, descentralização administrativa por serviços. Então, da ADM direta são criadas as entidades da administração indireta, não é isso? E as autarquias, como a gente sabe, são criadas por lei, e se elas são criadas por lei, elas também têm que ser extintas por lei, tá? Artigo 37, inciso 19 da Constituição, tranquilo? Artigo 37, inciso 19. Tudo certo aqui na 31. 32. Entende-se por desconcentração a repartição de competências entre pessoas jurídicas distintas. A gente acabou de falar, né? Pessoal, desconcentração, repartição, divisão de competências dentro da mesma pessoa jurídica, tá? Entre pessoas distintas não existe desconcentração, existe descentralização, tá? Então, a 32 tá errada. 33 vai dizer o seguinte: o ato administrativo vinculado caracteriza-se, entre outros aspectos, por ter os elementos e as condições para o seu exercício previamente estabelecidos por lei. Certo, né, pessoal? O ato vinculado, a gente sabe que é aquele no qual o agente público está amarrado ali, né, vinculado ali, como o próprio nome diz, ele está amarrado ali ao que diz a lei, ao que determina a lei. Então, ele não tem margem de escolha, não tem margem para decidir, ele tem que aplicar o que já está definido em lei. Então, como fala aqui a questão, né, os elementos e as condições para o exercício daquele ato já são previamente fixados ali, estabelecidos por lei. Então, a 33 está correta. 34, seguinte. A autotutela, falamos dela hoje, é um princípio administrativo que permite à administração pública rever e anular, de forma unilateral, seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade.
Até aqui, tudo bem, né? Mas aí depois a vírgula vai dizer o seguinte: não havendo necessidade de motivação, ainda que direitos individuais sejam afetados. Aí aqui já tornou a alternativa incorreta, pessoal. Porque, em regra, a gente sabe que os atos devem ser motivados, né? Então, como eu falei, em regra, tem exceções aí, por exemplo, a nomeação e exoneração de cargo em comissão, por exemplo, né? Mas, como eu falei, em regra, os atos devem ser motivados, e eu trouxe aqui para vocês só como um exemplo. A gente tem na 9784, tá? A lei que regula aí o processo administrativo federal. Lá no artigo 50, por exemplo, ele fala: os atos administrativos devem ser motivados com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, quando, aí, incisos 1 e 2, quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. Inciso 2, imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções. Então, se aquele ato está afetando ali direito individual, diretamente, ele precisa de motivação, tá? Então, a número 34 aqui está incorreta por causa disso. E a 35 é aqui a nossa polêmica também de administrativo, que vai dizer o seguinte: no âmbito da administração pública, admite-se a delegação de competências desde que ela não implique a transferência de prerrogativas essenciais à atividade estatal. Até aqui tudo bem. Mas ele fala, e que o delegante responda pelos atos praticados. Pessoal, como é que a gente aprende quando a gente está estudando sobre delegação? Se a Andressa me delega uma atividade, uma atribuição ali para praticar um determinado ato, os atos que eu praticar em virtude dessa delegação são atribuíveis a mim, tá? Ou seja, é o ente delegado e não o delegante, tá? Como ele fala aqui na questão. Onde é que a gente fundamenta isso? De novo, na 9784, tá? 9784, artigo 14, parágrafo 3º, diz que as decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e consideração editadas pelo delegado. Além disso, súmula 510 do STF vai dizer o seguinte: praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada contra ela, ou seja, o ente delegado, autoridade delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Então, a 35, ao nosso ver aqui, está errada, porque ela fala que quem responderia seria o ente delegante, tá? Na verdade, como a gente fundamentou aqui, seria o ente delegado. E a SEBRASP deu essa questão no gabarito como correta, mas a gente discorda também fortemente, assim como na outra, por conta desses fundamentos que a gente falou. Então, só repassando rapidinho mais uma vez: Lei 9784, artigo 14, parágrafo 3º, e súmula 510 do STF, tá? Bom, então, acho que com isso a gente terminou direito administrativo, tá? E aí vamos passar para direito do trabalho, não é isso, Andressa? Direito do trabalho agora, a gente vai lá para a questão de número 73, mas eu acho que você vai ter que trocar isso para específico. Isso. Começamos agora a parte específica com o direito do trabalho, depois o Leonardo vai fazer civil e processo civil e eu finalizo com o processo de trabalho, beleza? Vamos lá, galera. A gente começa aqui com uma questão que trabalha gorjetas e a parte de remuneração dentro do direito do trabalho. Um garçom ajuizou a ação trabalhista com pedido de integração à remuneração das gorjetas percebidas e do veículo fornecido pelo empregador. Ele requereu anotação na carteira de trabalho e previdência social, CTPS, da estimativa das gorjetas, o que nunca havia sido feito. Na defesa, o reclamado alegou não ser devida a integração das gorjetas oferecidas espontaneamente pelos clientes. Alegou ainda que o veículo fornecido era necessário ao trabalho, uma vez que o transporte público não cobria o percurso ao labor. Considerando a situação hipotética precedente, julgo os itens a seguir. Vamos lá. Primeiro, 73. Uma vez que é indispensável para a realização do trabalho, o veículo fornecido ao garçom pelo empregador tem natureza salarial. Gente, é justamente o contrário. Se ele é utilizado para o trabalho, ele não tem natureza de salário. Teria natureza salarial se fosse dado ao empregado como um mimo, como um incentivo, se fosse dado pelo trabalho, a regrinha do para e do pelo.
Se é algo indispensável para que ele realize o trabalho, ou seja, para o trabalho, a gente não tem natureza de salário aqui. Andressa, fundamento legal disso, artigo 458, parágrafo 2º, inciso 3 da CLT, vai dizer que não é considerada como salário as seguintes utilidades, entre elas, inciso 3, o transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público, tanto faz. Ainda que tivesse transporte público, se o empregador fornecesse o veículo para o empregado trabalhar, para o trabalho, não teria natureza de salário, beleza? 74. As gorjetas oferecidas espontaneamente pelos clientes ao garçom devem integrar a remuneração deles. E aí, galera, certo ou errado? Certo. Artigo 457, parágrafo 3º. Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ou empregado, como também o valor cobrado pela empresa. Lembrando que o 457 caput vai dizer que considera a gorjeta como parte aí da remuneração devida ao empregado. Então, 74, correto. Vamos lá. 75. De acordo com a CLT, as anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa da gorjeta, estando equivocado o empregador ao, no caso em apreço, não realizar a anotação das estimativas das gorjetas. E aí, galera, certo ou errado? Certo. Aqui a gente tem exatamente o texto do artigo 29, parágrafo 1º da CLT. E aí, eu vou fechar com a 76 e vou fazer um breve comentário sobre esse ponto. Vamos lá, 76 agora. As gorjetas percebidas pelo garçom servem de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, hora extra e repouso semanal remunerado. Gente, errado. Aqui também é uma súmula que todas as bancas amam cobrar, súmula 354 do TST. Súmula 354 do TST. Qual é a lógica aqui? As gorjetas têm natureza de remuneração? Sim. Porém, ainda que tenha natureza de remuneração, elas não servem de base de cálculo para algumas parcelas específicas, que eu, particularmente, gravei com o mnemônico do APANE RS. Bota aí, AP, de aviso prévio, AN, de adicional noturno, HE, de hora extra, e RS, de repouso semanal. APANE RS. Você vai lembrar, Andressa, professora gaúcha, dizendo APANE RS. E esse é o mnemônico que vai te ajudar nesse tipo de questão, porque Sebrasp gosta? Gosta. FCC gosta? Gosta. FGV gosta? Gosta. Então, isso aqui tem que saber. E aí, galera, para fechar um comentário sobre essa parte aqui, eu achei essa parte muito bonita. Porque, olha só, trabalhou o 457, o 458, que está na parte da remuneração, juntou com 29, que está lá na parte das anotações da CTPS, e fecha com uma súmula do TST. Então, a gente vê que a Sebrasp ela não veio para brincadeira, só da gente examinar os artigos e as súmulas que fundamentam os itens. Então, uma questão aqui bem trabalhada no universo de remuneração. Seguimos, vamos lá. Caio mantinha contrato de emprego com determinada autarquia estadual, mas foi dispensado sem justa causa e o pagamento das verbas rescisórias não foi realizado no prazo legal. Inconformado, Caio ajuizou ação trabalhista requerendo a movimentação do FGTS e o pagamento da multa que se refere ao artigo 477, em cujo caput se determina que, em caso de extinção do contrato de trabalho, o empregador deve proceder à anotação da CTPS, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias na forma e no prazo estabelecidos em lei. A partir dessa situação hipotética e considerado aspectos atinentes à rescisão do contrato de trabalho, julgo os itens que se seguem. Então, vejam, primeiro ponto da prova, direito de trabalho, remuneração. Ponto clássico, base do nosso estudo. Segundo ponto, rescisão, que também é ponto clássico e básico do estudo em direito de trabalho. Vamos ver. Item 77. Uma vez que Caio foi despedido sem justa causa, sua conta vinculada no FGTS pode ser movimentada? Certo, gente? Aqui a gente tem a Lei 8.036 de 90, que é a lei do FGTS. Artigo 20, inciso 1. 78.
A multa cujo pagamento foi requerido por Caio decorre da inobservância do prazo legal para pagamento das verbas rescisórias, que é de 10 dias contados a partir do término do contrato. Gente, exato, a famosa multa do artigo 477 da CLT. A gente tem o 477 caput e a gente tem o 477, parágrafo 6º e parágrafo 8º. No parágrafo 6º, a gente tem a obrigatoriedade de efetuar os pagamentos até 10 dias contados a partir do término do contrato de trabalho. Já o parágrafo 8º vai trazer que, se não for feito, efetuado o pagamento no prazo legal, ou seja, 10 dias a partir do término do contrato, vai ser paga uma multa, beleza? Em valor equivalente ao seu salário. Multa aí do 477, e aí, para fundamentar aqui, temos o caput, parágrafo 6º e parágrafo 8º. Por fim, olha como as bancas se conversam. Segundo o entendimento jurisprudencial do TST, a multa prevista no 477 não é aplicável à pessoa jurídica de direito público. Isso acabou de ser cobrado pela FCC. Vamos lá. É aplicável, gente? É aplicável, sim. O J238 da SDI 1 do TST. Por quê? Porque quando a pessoa jurídica de direito público ela faz um contrato de trabalho, ela está se despojando do seu jus in peri e ela está aí tendo um contrato de trabalho como qualquer outro empregador. Então, aqui, se ela não paga, não importa se a pessoa jurídica de direito público não observou o pagamento no prazo legal, vai sim efetuar o pagamento da multa do 477. E aí, o que eu achei muito interessante nessa questão é que, se você está estudando para TRT, é sempre interessante você fazer questões de todas as bancas, porque essas 3 assertivas, elas foram trabalhadas exatamente nas últimas provas da FCC. Eu não sei se foi no 6, que foi em fevereiro, ou se foi no 20, que foi em dezembro. Mas, Leonardo, a gente não acabou de corrigir uma questão exatamente igual a essa. Com certeza. E, pelo que eu estou percebendo também, o tópico, né, o assunto, FGTS está disparando aí nas provas, né? Está recorrente. Eu ia esperar para fazer o comentário, aspas, desagradável, da pessoa que diz, eu avisei. Porque a gente vem avisando do FGTS desde lá do TRT 20. E aí, Léo, baixa para mim, por favor. O enunciado da próxima, acerca do FGTS e do PIS/PASEP. Ou seja, há assertivas aqui agora só sobre a lei do FGTS. Então, galera, mais uma vez, se você ainda não estudou a lei do FGTS, não fez o resumo, faça. Porque neste ano, eu não estou falando do ano passado, eu estou falando deste ano, 2025. É março de 2025. A FCC cobrou, a FGV cobrou, a Sebrasp cobrou. Ou seja, as 3 cobraram em 2025. Em 3 meses de 2025, a FGTS veio em todas essas provas. E não veio só o beabá. Veio questões bem específicas, como vocês vão ver comigo agora. Vamos lá. Acerca do FGTS e do PIS/PASEP, julgo os seguintes itens, considerando no que couber o entendimento jurisprudencial do TST. Item 80. A arrecadação decorrente das contribuições para o PIS/PASEP financia o programa do seguro-desemprego e o abono salarial. Gente, aqui nós temos assertivas corretas, e essa assertiva se fundamenta na lei 8.019 de 90, artigos 1º e artigo 6º. Vou repetir. Lei 8.019 de 90, artigo 1º e artigo 6º. E aí, gente, qual é a lógica aqui? A contribuição para o PIS e para o PIS/PASEP, ela se destina à cobertura integral do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, beleza? E o FAT, por sua vez, vai cobrir os custos do seguro-desemprego e do abono salarial, que é o que diz o artigo 6º. Então, veja, a contribuição do PIS/PASEP subsidia o FAT e o FAT cobre, melhor dizendo, os custos do seguro-desemprego e do abono salarial. Logo, a contribuição do PIS/PASEP subsidia o seguro-desemprego e o abono salarial, sim, porque uma coisa leva a outra. Então, aqui, uma assertiva inteligente da Sebrasp. Veja que é uma decorrência lógica. PIS/PASEP financia o FAT paga
o abono e o seguro-desemprego. Então, assertiva, correta, artigos 1º e artigo 6º da Lei 8.019 de 90. Vamos lá. Essa 81 foi capciosa. Que diz a 81? Vamos lá. A notificação do empregador relativa aos débitos com FGTS interrompe o prazo prescricional. Gente, capciosa porque cobrou o artigo 23A da Lei 8.036 de 90. E o que diz o artigo 23A da Lei 8.036 de 90? Exatamente isso. Vamos lá. A notificação do empregador relativa aos débitos com FGTS ou o início de procedimento administrativo ou ainda a medida de fiscalização interrompem o prazo prescricional. De modo que, vou olhar bem nos teus olhos, quando o assunto for FGTS, você precisa estudar todos os artigos da lei. Vou repetir, FGTS tem que estudar tudo, porque as bancas estão tirando de pinça artigos dessa lei para cobrar. E aí, Leonardo, ou você lê o artigo, ou você leu a lei, desculpa, ou você não botava essa questão no bolso. Aqui não tem como, gente. Aqui tinha que conhecer a lei. É uma lógica parecida, assim, né? Semelhante do que acontecia com, por exemplo, hoje é 14.133, né? Mas antes a Lei 8.666. A gente era acostumado com aquelas questões cobrando ali só dispensa, inexigibilidade, qual a modalidade. Hoje em dia cai qualquer artigo. Olhando pelo lado positivo, a lei do FGTS com certeza é bem menor do que a 14.133. Então, eu olharia por esse lado. Exatamente. Estou contigo, concordo. Vamos lá. 82. O pagamento relativo ao período de aviso prévio, trabalhado ou não, está sujeito à contribuição para o FGTS. Gente, sim, é exatamente o texto da súmula 305 do TST. Pagou aviso prévio, seja ele trabalhado, seja ele não trabalhado, tem que incidir contribuição para o FGTS. Súmula 305 do TST. Por fim, a contribuição para o FGTS incide sobre remuneração mensal devida ao empregado, incluídas as horas extras e os eventuais adicionais. Queridos, aqui é exatamente o texto da súmula 63 do TST. Então, vejam, de novo, a gente tem um ponto de prova que trabalha uma questão que é, teoricamente, letra de lei, que é o FGTS, porém, traz aqui também as súmulas correspondentes, de modo que, reformulando um pouco a orientação, quando o assunto é FGTS, tem que saber a lei? Sim, mas agora a gente sabe que é interessante colocar também as súmulas específicas do FGTS no nosso caderno de estudo. Beleza, gente? Achei esse ponto aqui da prova também muito bem trabalhado. Vamos lá. E agora, quase aí, fechando a prova de direito do trabalho, aquele ponto, né, Leonardo, que não existe prova de direito do trabalho que não aborde direito coletivo do trabalho. Vamos lá. No que se refere ao direito coletivo do trabalho e ao direito de greve, julgue os seguintes itens. 84. Ainda que as partes não tenham tentado solucionar direta e pacificamente o conflito que constitui o objeto de determinada greve, esta ainda poderá ser legalmente levada a efeito, conforme entendimento jurisprudencial do TST. Galera, vamos lá. Dá para fazer greve sem tentar negociar antes? Não dá, né, gente? Isso é o greve abusiva. OJ 11 da seção de dissídios coletivos do TST. É abusiva a greve levada a efeito sem que as partes hajam tentado direta e pacificamente solucionar o conflito. Então, você só pode fazer a greve depois que tentar solucionar o conflito de forma pacífica, senão a greve é abusiva. Então, item 84 está errado. Item 85. Não é permitido estipular duração superior a 2 anos para convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Certo, gente? Certo. Isso é o quê? A famosa ultratividade que está vedada. A norma não pode ficar vigendo após o período de duração, que é no máximo de 2 anos. Isso aqui é artigo 614, parágrafo 3º, que foi aí novidade da reforma trabalhista na CLT. Então, item 84 errado, item 85 certo. Item 86.
constituem objeto ilícito de convenção coletiva de trabalho a supressão ou a redução da definição legal sobre atividades essenciais acerca do atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve. Aqui, gente, está certo. Não dá para negociar sobre o que é atividade essencial no sentido de reduzir esse rol que está lá previsto na lei. Aonde está isso, Andressa? Artigo 611b da CLT, que é o dispositivo que vai trazer todos os pontos que não podem ser objeto de negociação coletiva para fins de redução ou supressão, e, especificamente, a gente tem o inciso 28, que vai trazer a proibição de negociação coletiva para reduzir ou suprimir a definição legal sobre as atividades essenciais no período de greve. Por fim, 87. Segundo o entendimento jurisprudencial do TST, a chamada semana espanhola, que alterna a prestação de 48 horas em uma semana e 40 horas em outra, viola o texto constitucional, não podendo ser ajustada mediante acordo ou convenção coletiva. Aqui, queridos, está errado. Por quê? Porque o OJ 323 da SDI 1 do TST julga válido o sistema de compensação que se chama semana espanhola. Qual é a lógica? O empregado tem 44 horas de trabalho semanais, beleza? Ele pode fazer aí as horas de segunda a sexta-feira, 8 horas de segunda a sexta, mais 4 horas no sábado, por exemplo. Ou ainda, ele pode fazer 8 horas e 48 horas de segunda a sexta-feira para não trabalhar no sábado. Isso é compensação normal. Mas a gente tem uma outra hipótese, que é a semana espanhola, que é onde ele trabalha 48 horas numa semana, e aí ele trabalharia 8 horas na segunda, de segunda a sexta, mais 8 horas no sábado, para que na semana seguinte ele trabalhasse, pode aí trabalhar só 40 horas, ou seja, não trabalharia no sábado. Então, o TST julga válido esse sistema de compensação que está no OJ 323 da SDI 1 do TST. E, evidentemente, para fechar a prova de direito do trabalho, não pode faltar o quê? Medicina e segurança legal do trabalho e proteção aos direitos de trabalho das mulheres. Vamos lá. Com relação às atividades insalubres ou perigosas e a proteção ao trabalho da mulher, julgue os seguintes itens. Vamos ver. 88. A adoção de medidas de proteção ao trabalho das mulheres é considerada de ordem pública, sendo vedada a exigência de atestado ou exame de gravidez na admissão ao emprego. Correto, gente? Isso a gente tem a previsão no artigo 373A, inciso 4 da CLT. É bem isso, não pode exigir atestado de gravidez para admitir mulheres no mercado de trabalho. 89. São consideradas atividades perigosas as que exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância, fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo da exposição aos seus efeitos. Queridos, isso aqui é atividade perigosa? Isso aqui é atividade insalubre, por isso o item está errado. Qual é o fundamento aqui? Artigo 189 da CLT. Essa é justamente a definição de insalubridade. E aqui, Leonardo, aproveito para retomar que o básico bem feito nunca é demais, porque o trocadilho entre o que é insalubre e o que é perigoso sempre vem e vem em todas as bancas. Vamos lá. 90. Outra clássica. O trabalho em condição de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre a remuneração sobre o salário base. Aqui está errado. Artigo 193, parágrafo 1º da CLT. Periculosidade, 30% sobre o salário base. Vamos lá. Item 91. Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória, ainda que ela tenha sido admitida mediante contrato por tempo determinado. Correto, gente. Aqui a gente tem exatamente a súmula 244, item 3 do TST. Súmula 244, item 3 do TST. Mesmo na hipótese de contratação por trabalho, de contrato por tempo determinado, a gente tem aqui assegurada a estabilidade da gestante. Não confundir isso com o entendimento do TST sobre o trabalho temporário da Lei 6019 de 74. Uma coisa é contrato
por tempo determinado, outra coisa é o trabalho temporário. Quem errou essa questão, eventualmente, pode ter confundido os dois institutos. Se foi o seu caso, legal aí fazer essa revisão, beleza? Contrato temporário está lá na Lei 6019. Contrato por tempo determinado está previsto na CLT. Por fim, para a gente fechar, 92. Segundo o entendimento jurisprudencial do TST, a eliminação da insalubridade, mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo, exclui a percepção do respectivo adicional. Certo, gente? Súmula 80 do TST. Por quê? Insalubridade é uma parcela condição, ou seja, está relacionada às condições da prestação de trabalho. Uma vez que cessou o risco foi eliminado, não tem mais razão para subsistir o pagamento da insalubridade. Até porque, senão, qual seria a vantagem para o empregador? Investir dinheiro, recurso para eliminar os agentes, se ele tivesse que seguir pagando a insalubridade. Então, uma vez que cessa o risco, cessa também o pagamento, até porque o maior bem tutelado, nesse caso, é a saúde do trabalhador. O trabalhador é mais benéfico não estar exposto ao risco e, consequentemente, não receber o adicional do que o contrário. Beleza, queridos? Com isso, fechamos direito de trabalho. Agora vamos para civil, processo civil e finalizamos com o processo do trabalho. Vamos lá, pessoal. Então, a parte de legislação aqui, misturando um pouco, né? LGPD com LINDB, depois entrando mesmo no Código Civil e Código de Processo Civil. E aí, só para reforçar de novo, eu sei que é chato, mas o que a Andressa falou, o básico bem feito vai te ajudar não só a responder com segurança as questões mais simples, como isso vai te ajudar a não gastar tempo com elas. E aí, esse tempo que sobrar, você vai dedicar para a discursiva e para as questões mais difíceis, mais complicadas, que é o que a gente vai ver aqui em direito civil e principalmente processo civil. Mas vamos lá. Então, começando na 51 aqui, ele vai cobrar disposições ali do Estatuto da Pessoa com Deficiência, da LINDB e da LGPD. Então, a 51 diz o seguinte: quando for indispensável para exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial e administrativo, o tratamento de dados pessoais sensíveis pode ser realizado sem o consentimento do titular dos dados pessoais. Pessoal, isso está correto, tá? Gabarito oficial da banca, e está conforme o artigo 11, inciso 2, a linha D de dado da LGPD, tá? Artigo 11, inciso 2, a linha D de dado. Agora vamos para 52, vai dizer o seguinte: com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a faixa etária e a existência de deficiência mental deixaram de ser considerados critérios para a configuração da incapacidade civil absoluta. Pessoal, essa questão está errada. Por quê? Ele fala aqui da faixa etária e da existência de deficiência mental. A presença ou não, a existência ou não da deficiência mental deixou de ser um critério para caracterizar a incapacidade civil absoluta? Deixou. Mas a faixa etária deixou? Não. Tanto que no artigo 3º do Código Civil, que foi alterado justamente com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Se não me engano, foi em 2015 essa alteração, já tem bastante tempo, né? Hoje em dia, quem são, melhor dizendo, os únicos absolutamente incapazes são os menores de 16 anos. Então, a faixa etária não deixou de ser considerada um critério para configurar a incapacidade civil absoluta, por isso que a questão de número 52 está errada. Artigo 3º do Código Civil. 53. De acordo com a LINDB, caso determinada obrigação cumprida, acho que está até errado essa redação, né? Está repetido. Caso determinada obrigação cumprida tenha de ser cumprida no exterior, a autoridade judiciária brasileira está competente para analisar a causa se a parte autora for domiciliada no Brasil. Pessoal, 53 está errada. Onde é que a gente encontra isso? Artigo 12 da LINDB, tá? Ele vai dizer o seguinte: é competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil, ou aqui tiver que ser cumprida a obrigação. Aqui ele colocou como se fosse determinante
o domicílio da parte autora, mas é o domicílio do réu, se ele for domiciliado no Brasil, tá? Artigo 12 da LINDB. Então, a questão 53 está errada. Vamos continuar aqui. 54. Aqui ele vai cobrar assuntos relativos a contratos, né, e direitos ali da figura do empresário e tal. 54. Permite-se ao empresário casado, sem necessidade de outorga conjugal, alienar os bens imóveis que integrem o patrimônio de sua empresa, independentemente do regime de bens adotado. Pessoal, isso está correto, tá? Onde é que a gente encontra isso? O artigo 978 do Código Civil, que diz o seguinte: é exatamente isso, né? O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, acho que aqui é que poderia gerar maior dúvida, né? Qualquer que seja o regime de bens, ele pode alienar os imóveis que integram o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. A gente sempre fica naquela dúvida, mas e a comunhão universal de bens, né? Não restringe esse direito? Nesse caso aqui, não, tá? Artigo 978 do Código Civil. Então, 54 está, 54 está correta. Vamos lá. 55. É vedada aos serventuários da Justiça a compra de bens imóveis que estejam sob a administração da Justiça e que sejam objeto de litígio no tribunal em que servirem. Até aí, tudo bem. Ainda que essa compra ocorra em asta pública, ok. Mas ele continua, e vise ao pagamento de dívida. Esse finalzinho aqui torna a questão errada, pessoal. Por quê? No 497 do Código Civil, ele vai dizer justamente isso, que os juízes, secretários, servidores, né, secretário da Justiça, eles não podem, mesmo que em asta pública, não podem, como é que eu posso dizer, comprar, né, bens ou direitos sobre os quais se litigaram no tribunal, juízo ou conselho ali onde eles servem, tá? Isso é o 497, inciso 3 do Código Civil. Mas aí no 498, ele vai dizer o seguinte: a proibição contida no inciso 3 do artigo antecedente, essa vedação que a gente acabou de falar, essa proibição não compreende, aí traz algumas exceções, não compreende os casos de compra e venda ou cessão entre corredeiros, pagamento de dívida, que é o caso da questão, ou para garantia de bens já pertencentes a pessoas designadas no referido inciso. Então, como ele fala aqui que se trata pagamento de dívida, nesse caso não está abrangido pela vedação, então, em tese, pode, tá? Então, é permitido pelo Código Civil. 497, inciso 3 e artigo 498 do Código Civil. Então, o gabarito aqui é errado por conta dessa exceção do 498. 56. Na hipótese em que dois ou mais credores da mesma classe, especialmente privilegiados, concorram aos mesmos bens e por título igual, será dada preferência ao credor cujo crédito tenha maior valor sem necessidade de rateio. Pessoal, essa questão está errada, tá? Artigo 962 do Código Civil. Com relação nessa situação aqui, ele vai dizer que haverá o rateio proporcional ao valor dos respectivos créditos, se o produto não bastar para o pagamento integral de todos. Então, essa parte final aqui, que fala que seria dada a preferência ao credor com maior crédito, né, sem a necessidade de rateio, isso torna a questão errada, com base no 962 do Código Civil, tá? 56. Agora vamos para a 57. Vai dizer o seguinte: caso o condomínio sobre um bem imóvel permaneça após a partilha em razão de ato voluntário dos corredeiros que aceitaram a herança, os sucessores coproprietários do imóvel são solidariamente responsáveis pelas despesas condominiais correspondentes, ainda que o formal de partilha não tenha sido expedido, assegurado o direito de regresso. Pessoal, isso aqui está correto, beleza? Onde é que a gente encontra isso? Jurisprudência do STJ, informativo 789, tá? Informativo 789 do STJ. E vocês vão perceber que a partir daqui foi um padrão, assim, dessa prova, realmente bater na jurisprudência do STJ, assim, e eu achei até um excesso, assim, do Sebrasp. Eu sei que, obviamente, a gente está almejando aí ocupar um cargo da área jurídica e tal, tudo bem. A gente tem que conhecer a jurisprudência dos tribunais superiores e estar atento a isso.
mas, como vocês vão perceber, foram muitas questões em cima, não só de súmulas, mas, como nesse caso aqui, de informativos. Então, realmente, na minha opinião, a Sebrasp pegou pesado aqui com os candidatos, mas é isso, a gente fica, como é que eu posso dizer, a gente tem que se atentar ali para o que está no edital, a gente não espera que seja cobrado dessa forma, mas às vezes acontece, né? Então, 57 está correto, com base no informativo 789 do STJ. Vamos para 58. O excesso configurador da doação inoficiosa deve ser verificado no momento da liberalidade e não na data do falecimento do doador, nem na data da abertura da sucessão. Aqui a gente tem dois fundamentos, pessoal. A gente tem o artigo 549 do Código Civil, tá? Que fala que é nula a doação contra a parte que excede a parte que o doador poderia dispor ali no momento, como a questão fala, no momento da liberalidade, né? Então, é uma doação que ultrapassa ali a parte que ele realmente poderia incluir no testamento, né? Então, a gente sabe que existe ali a metade do patrimônio dele que constitui a legítima, né? Então, diz respeito ali aos herdeiros necessários. Então, essa é a doação inoficiosa que a questão trata aqui, quando ela ultrapassa esse percentual aqui e acaba prejudicando a legítima. Então, 549 do Código Civil e também entendimento do STJ, tá? É exatamente isso. O excesso caracterizador da doação inoficiosa deve ser considerado no momento da liberalidade. Isso está conforme o 549 do Código Civil. Tranquilo? Aqui, deixa eu passar para vocês, quem quiser anotar, recurso especial, número 2026-288 de São Paulo, tá? Foi de onde eu extraí aqui a jurisprudência que está exatamente como está nessa questão 58. Então, está correta. Agora, 59. Vai dizer o seguinte, agora entrando realmente em processo civil, né? Os embargos de declaração devem ser julgados pelo órgão prolator da decisão embargada, devendo ser respeitada a sua composição originária em observância aos princípios do juiz natural e da identidade física do juiz. Pessoal, isso aqui está errado, com base em que, mais uma vez, jurisprudência do STJ. E aí eu queria passar para vocês aqui a jurisprudência em tese do STJ na edição 189 de 2022. Edição 189 de 2022. Vai dizer que os embargos de declaração devem ser apreciados pelo órgão julgador da decisão embargada, aqui está conforme a questão, mas ele fala, independentemente da alteração de sua composição, o que não ofende o princípio de natural, nem excepciona o princípio da identidade física do juiz. Então, a gente percebe que a Sebrasp foi realmente em cima da jurisprudência para elaborar a questão. E aí, nos termos que ela elaborou aqui, está errada, tá? Ela não está em conformidade com a jurisprudência. Oi, Andressa. Mas, Leonardo, vamos lá. A prova, concordamos aqui que muito salgada em termos de informativos e cobrança de jurisprudência da STJ. Mas essa questão em específico, eu acho que a gente conseguiria matar também pela racionalidade. Vou dar um exemplo prático aqui. Imagina que a gente tem uma Câmara Civil, né? Uma Câmara Civil composta por Leonardo Fernandes, Marcelo Sobral e desembargador Marcel. Leonardo Fernandes, Sobral e Marcel dão um acórdão e eu, Andressa, como parte, quero recorrer deste acórdão. Mas, ou melhor, quero embargar, né? Porque a questão aqui fala de embargos declaratórios específicos. Oponho aí embargos declaratórios, digo que a decisão aí tá meio mista, tá meio capenga. Beleza, faço o meu ED. Mas quando os embargos declaratórios vão ser julgados, né, por esse colegiado aí, que era composto pelo Léo Cerense, pelo Marcel e pelo Sobral, no meu exemplo imaginário, o Sobral se afastou em licença paternidade. E aí, no lugar do Sobral, chegou o desembargador Bernardo. E aí, galera, vai ter que esperar a composição originária, o Sobral voltar da licença paternidade para julgar os embargos declaratórios, não faz sentido. E aí a gente vai lembrar também a lógica de que sempre a responsabilidade é do órgão julgador, não importa exatamente as pessoas que estão compondo o órgão julgador. Até porque, senão,
Imagina, um desembargador se afasta para sempre, se aposenta. Aí não vai poder julgar os embargos declaratórios porque não é mais a composição originária. Então, neste ponto aqui, eu acho que a lógica também nos ajudaria. Mas aí a gente tem, de fato, o fundamento correto no informativo do STJ, né? Que o Leonardo trouxe. Mas a lógica que eu acho que daria para ajudar também quando a gente para pensar em termos práticos. Perfeito, é isso. É claro que quando a gente tem conhecimento, né, da jurisprudência que está sendo abordada ali, é bem mais tranquilo de responder, mas até por uma questão de lógica também, daria para achar uma solução aqui, né? Então, a 59 está errada. 60 vai dizer o seguinte: considere que uma ação tenha sido ajuizada contra uma pessoa já falecida sem que o autor tivesse conhecimento dessa circunstância na ocasião do ajuizamento. Nesse caso, ainda que, antes da citação válida do réu, o autor tome conhecimento de seu falecimento, não lhe será oportunizado emendar a petição inicial para incluir o espólio ou os herdeiros do réu no polo passivo da demanda. Aqui é até parecido com a última, né, pessoal? Até pelo, não sei se eu posso dizer assim, mas o bom senso, né? Imagina, você ingressa com a ação ali contra uma determinada pessoa e você não agiu de má fé, você realmente não sabia que ela havia falecido. E aí, você não vai ter o direito de emendar e de chamar os herdeiros, né, para compor o polo passivo, os herdeiros ou o espólio, que seja. Então, essa questão aqui está errada, pessoal. Mas, mais uma vez, a gente tem fundamento na jurisprudência do STJ, informativo 775, tá? Informativo 775 do STJ, que diz exatamente isso. Se o réu falecer antes do ajuizamento da ação, não havendo citação válida, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros. Então, essa abraço foi de novo aqui em cima da jurisprudência. Mas eu queria chamar a atenção também que a gente tem uma hipótese no CPC, lá no 313, que vai trazer as causas de suspensão do processo, né? Uma das causas justamente por morte das partes, né? De qualquer das partes. E aí, no 313, parágrafo 2º, ele traz, ali no inciso 1, né, que se falecer o réu, o juiz deve ordenar a intimação do autor para que ele promova a citação do espólio ou de quem for o sucessor, o herdeiro, enfim. E aí ele designa um prazo lá entre 2 e 6 meses, né? Então, dava para sair essa aqui a resposta por alguns fundamentos, né? Mas todos esses ajudam aqui a gente a responder. Então, a 60 está errada. 61. A legitimidade das partes não é modificada em razão da alienação por ato entre vivos, da coisa litigiosa ou do direito litigioso. Ufa, pessoal, uma questão com base só no CPC, né? Só para variar um pouco. Tá correto, tá? Com base no artigo 109 do CPC. Artigo 109. Então, a alienação da coisa do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. Vamos para 62. Aqui a gente volta para a jurisprudência. Vamos lá. Agora, medidas de execução, né? 62. Por ser medida executiva atípica, a utilização do Sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, o CENIB, ele será admissível somente quando exauridos os meios executivos típicos ante sua subsidiariedade. Então, o CENIB tem que ser usado em caráter residual, subsidiário. Isso está certo? Está certo, pessoal. Informativo número 20 do STJ, tá? Ele vai dizer que admite-se o CENIB, mas de maneira subsidiária, ou seja, quando exauridos os meios executivos típicos, tá? Informativo número 20 do STJ. Então, 62, questão correta. 63, vai dizer o seguinte. A instrução da petição inicial com demonstrativo de cálculo do débito é requisito indispensável às ações de execução fiscal. Pessoal, questão errada com base na súmula 559 do STJ. 559. Porque o STJ diz que nessas ações, né, execução fiscal, que a gente está falando aqui, é desnecessário na petição inicial você apresentar o demonstrativo de cálculo do débito, porque isso não está previsto
na Lei 6.830 de 1980, tá? No artigo 6º. Então, súmula 559 do STJ. A questão está errada. Vamos para 64. Vai dizer o seguinte. A prova do anterior... Aqui ele vai trazer alguns remédios, né, constitucionais, ação civil pública, enfim. 64. A prova do anterior indeferimento de pedido de informações relativo a dados pessoais ou da omissão em atendê-lo constitui requisito indispensável para que se configure o interesse de agir do impetrante no habeas data. Pessoal, a questão está correta, tá? Aqui a gente tem alguns fundamentos. Primeiro, a gente tem lá no artigo 8º da Lei 9.507, de 1997, que é a que disciplina ali a impetração do habeas data, né, o procedimento. No artigo 8º, parágrafo único, ele vai dizer que a petição inicial deve ser instruída com prova justamente da recusa ao acesso às informações ou decurso de mais de 10 dias sem decisão, ou seja, ou da recusa ou da omissão da administração, né? Além disso, a gente tem a súmula número 2 do STJ, que diz justamente que não cabe habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa, tá? E na jurisprudência do STJ também tem vários julgados no mesmo sentido. Então, com base nesses fundamentos, a questão número 64 está correta. Vamos para a 65. Ao examinar se uma associação demonstra pertinência temática para propor ação civil pública, o juiz deve adotar uma interpretação flexível e ampla. Pessoal, 65 está correta. E, de novo, informativo do STJ, número 738, tá? Informativo número 738. É exatamente isso. O juiz, ao analisar se uma associação tem pertinência temática para propor a ACP, ele deve adotar a interpretação flexível e ampla, tá? Então, correta aqui a 65. 66. Por ser um instrumento processual de natureza constitucional, destinado a resguardar o exercício de liberdades individuais, o mandado de injunção não pode ser impetrado na forma coletiva por entidades sindicais. Pessoal, 66 está errada. Lá na Lei 13.300 de 2016, que regula o procedimento aí do mandado de injunção, ele traz no artigo 12, inciso 3, no artigo 12 ele traz ali os legitimados, né, quem pode impetrar o mandado de injunção coletivo. E no inciso 3 é justamente a nossa organização sindical, tá? Ele vai trazer a organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. É bem similar ali o rol acho que igual até, do MS coletivo, né? Então, pode sim ser impetrado por entidades sindicais. A questão está errada, beleza? Vamos para 67. Deixa eu baixar aqui. Agora, sobre procedimentos especiais. 67. Para o ajuizamento de embargos de terceiro, é considerado terceiro aquele que sofre constrição judicial de seus bens em razão de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte. Pessoal, está correto. Onde é que a gente vê isso? Artigo 674, parágrafo 2º, inciso 3 do CPC, tá? 674, parágrafo 2º, inciso 3. Então, é uma das hipóteses, um dos casos aqui, em que a parte vai ser considerada terceiro e vai poder ajuizar os embargos de terceiro, né? Então, 67, correta. 68. Em uma ação processória, caso fique comprovada a falta de idoneidade financeira do autor para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz poderá determinar de imediato a perda da posse da coisa litigiosa. Pessoal, isso aqui está errado. Onde é que a gente vê isso? O artigo 559 do CPC, tá? 559 do CPC. Ele vai dizer o seguinte: se ficar demonstrado ali que o autor não tem idoneidade financeira, no caso de, né, se ele vier a perder a ação, responder pelos ônus sucumbenciais, perdas e danos, nesse caso, o juiz designa um prazo de 5 dias para requerer caução, seja real ou fidejussória, e aí o CPC ainda fala, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa e ressalvada ainda a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente, perdão.
Então, quando ele fala aqui que seria, ele determinaria de imediato a perda da posse ou da coisa litigiosa, torna a 68 errada, beleza? 559 do CPC. Vamos lá. Questão 69. No caso de haver identidade de pessoas entre as quais os bens devam ser repartidos, é lícita a acumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas. 69 está correta, pessoal, com base no artigo 672 do CPC. Artigo 672. Na verdade, 672, mais precisamente, inciso 1 do CPC, tá? É literalmente o que diz o dispositivo. 672, inciso 1. Então, está correto. 70. Essa aqui, para a gente que estuda para TRT, apesar de ser uma questão de processo civil, né, tecnicamente aqui, mas é uma jurisprudência que a gente está acostumado a estudar nas aulas de direito do trabalho, processo de trabalho, né, enfim. Vai dizer o seguinte: a justiça comum é o juízo competente para julgar ação ajuizada por servidor seletista contra a administração pública com pedido de verba de natureza administrativa. Então, está correto, pessoal. O que é isso aqui? Tema 1143 da repercussão geral do STF, tá? Tema 1143. No caso lá, o caso concreto, né, que deu origem a a discussão, né, o tema e depois a fixação da tese, foi justamente um servidor, acho que lá de São Paulo, de um hospital lá, público, que ele era seletista, né, mas ele estava pleiteando ali um pagamento de um adicional por tempo de serviço, ali um quinquênio, né, é uma norma de natureza eminentemente, assim, administrativa, né, não tinha preso na CLT, era lá do estatuto lá desses servidores. Então, nesse caso, a competência da justiça comum, tá? Mesmo sendo servidor seletista. Se ele está buscando a verba de natureza administrativa, ele tem que buscar a justiça comum, tranquilo? Tema 1143 da repercussão geral do STF. Vamos lá. 71. Consiste no marco temporal para a determinação da competência de uma ação o momento do registro ou da distribuição da petição inicial, salvo na ocorrência de modificações posteriores do estado de fato ou de direito, hipótese em que estas serão relevantes para determinar o deslocamento da competência da ação. Pessoal, isso aqui está errado. Onde é que a gente encontra isso? Artigo 43 do CPC, tá? A primeira parte está correta, porque o artigo fala o seguinte: determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Isso também a gente sabe que gera prevenção, né? Mas ele continua dizendo que são irrelevantes, ao contrário do que diz a questão, né? São irrelevantes as modificações do estado de fato do direito ocorridas posteriormente, salvo, né, tem exceção, quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Mas aí realmente trata-se de uma exceção. Então, a 71 está errada, com base no artigo 43 do CPC. E, para a gente finalizar aqui, processo civil, vai dizer o seguinte: salvo disposição em contrário prevista em tratado internacional internalizado no ordenamento pátrio e em vigor no Brasil, uma ação ajuizada em um tribunal estrangeiro não gera litispendência, nem impede que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe sejam conexas. Pessoal, isso aqui está correto, tá? Onde é que a gente vê isso? Artigo 24 do CPC. Artigo 24 vai dizer: a ação proposta perante o tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas disposições de contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil, tá? Artigo 24 do CPC. Então, a 72 está correta. Então, só, pessoal, um apurado geral aqui dessas disciplinas. Achei bem um nível bem acima, até acima das demais matérias da prova, justamente porque cobrou aqui muita jurisprudência e, como a gente viu, não só súmulas, né? Na verdade, acho que súmula foi a menor parte. Cobrou pesado, assim, os informativos do STJ. E, enfim, é só mais um indício, só mais uma prova, melhor dizendo, que a gente tem que se preparar no nível mais alto possível, né?
A gente não pode esperar uma prova feijão com arroz ali, vai fazer o básico e vai passar nas primeiras colocações. Isso praticamente não acontece mais, né? Então, o curso tribunal é assim. Ou vem no nível bom, ou vem no nível difícil. Aqui, eu caracterizo aqui, considero que foi uma prova muito difícil. E, enfim, se você foi mal nessas disciplinas, não se sinta mal, realmente, porque com certeza pegou muita gente, se não todo mundo, de surpresa, né? Então, Andressa, se não tiver mais nenhum comentário sobre essa parte, né, do que você achou da prova, a gente vai para o processo do trabalho, não é isso? Podemos ir para o processo de trabalho, Léo, questão número 93, para a gente começar. E eu acho que só para complementar o que o Léo falou, de fato, uma prova com um nível de exigência mais pesado, principalmente quando pega questões específicas da parte civil, processo civil, que para nós que estudamos para direito do trabalho, a gente não tem, na maioria das vezes, tanta afinidade, intimidade. Porém, a gente também não pode esquecer o fato, galera, de que o básico bem feito, e aqui eu vou ser repetitiva mesmo, mas é para fixar, continua garantindo questões. Porque, vejo, as questões que a gente viu de direito de trabalho, por exemplo, eram cobrando pontos muito batidos. Algumas ali desbordavam um pouco, cobrando legislação muito específica ali da FGTS, do PIS/PASEP, algumas súmulas do TST, um pouco fora da curva, mas, no geral, questões básicas. E que essa questão não vai valer o mesmo, tem o mesmo peso que essas questões aí, que foram um pouco mais pesadas. Então, galera, não ficar também numa lógica de que preciso devorar súmula, preciso devorar jurisprudência, preciso devorar informativo, e esquecer o básico. A gente parte do básico, a gente solidifica o básico e a gente vai acrescentando a partir disso. Porque é isso, galera. Vocês vão ver que essas questões vão fazer diferença? Claro que sim. Mas você, às vezes, perdeu uma questão mais básica, acaba pesando muito mais, porque é uma questão que todo mundo acerta, do que você deixar de acertar uma questão difícil, que são poucos os que acertam, entende? Então, sempre legal a gente pensar no nosso estudo também de uma maneira um pouco mais progressiva. Beleza? Vamos, então, para o processo de trabalho. Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada no que se refere ao direito processual do trabalho. Vamos lá. 93. Considere que Pedro, advogado, a juíza ação trabalhista atuando em causa própria. Nessa situação, ao final da demanda, Pedro faz jus ao recebimento de honorários de sucumbência, ok, que devem ser habitados entre os percentuais de 5% e 15%, beleza, devendo o juiz observar para a fixação dos honorários a natureza e a importância da causa, entre outros aspectos. Pessoal, tudo certo aqui, né? Advogado que atua em causa própria também tem direito aos honorários de sucumbência. Isso está no artigo 791-A da CLT. Os honorários, lembrando, né, também são devidos nas ações contra a fazenda pública e nas ações que a parte está aí assistida pelo sindicato da categoria. E ao fixar os honorários, o juiz observa, dentre outros critérios, a natureza e a importância da causa. Exatamente o que diz artigo 791-A, parágrafo 1º e parágrafo 2º da CLT. Questãozinha aqui, básica, reforçando o básico bem feito. Vamos lá. 94. Considerando que José, visando ao recebimento de hora extra, prestada e não recebida, tenha ajuizado a ação contra determinada autarquia e submetido ao valor da causa quantia referente a 20 salários mínimos vigentes. O que já tem que me apontar aqui? Rito sumaríssimo em tese. Vamos lá. Nesse caso, a tramitação do processo de José deve ocorrer sob procedimento sumaríssimo? Não, por quê? Porque aqui existe a limitação de que não cabe no rito sumaríssimo quem, gente? A administração direta, autárquica e fundacional. Então, pelos 20 salários mínimos, caberia no sumaríssimo? Sim, porque o sumaríssimo é até 40 salários mínimos. Porém, a gente não pode incluir no rito sumaríssimo quem? A administração direta, autárquica e fundacional. E, neste caso, o José está demandando contra uma autarquia. Então, aqui, o nosso gabarito é errado, porque a autarquia está excluída do rito sumaríssimo pelo artigo 852-A, parágrafo único da CLT. 95.
Suponha que Maria, com vistas a anular sentença improcedente já transitada em julgado de ação, que postulou contra o seu ex-empregador, pretende ajuizar ação rescisória, mas deseja fazê-lo pessoalmente, sem representação de advogado. Gente, ação rescisória pode ser feita sem advogado? Cabe jus postulante. Para ação rescisória, não cabe, gente. Súmula 425 do TST. Este item está errado. Por quê? Porque o jus postulante, ele fica restrito à vara do trabalho e ao TRT, mas não alcança ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e os recursos que são de competência do TST, beleza? Então, aqui não cabe ação rescisória, errado, fundamento na súmula 425 do TST, que também é uma súmula muito querida em processo de trabalho. 96. Considere que o juiz do trabalho, ao receber certa petição inicial, tenha identificado que ela não estava acompanhada de documentos indispensáveis à propositura da ação, tendo decidido de pronto por indeferir a referida petição. Nessa situação, a decisão tomada pelo juiz está em conformidade com a legislação e com a jurisprudência do TST. Não, gente, errado. Por quê? Porque a súmula 263 do TST prevê que, se a petição inicial estiver capenga, estiver desacompanhada desses documentos essenciais, o que o juiz precisa fazer? Ele deve intimar a parte para suprir a irregularidade em 15 dias. E nessa notificação ainda, ele precisa indicar o que precisa ser corrigido ou completado. E aí sim, se a parte, nesses 15 dias, não fizer isso, é que o juiz vai poder indeferir. Aqui a gente tem também a atenção ao artigo 321 do CPC, ou 321 do CPC. Então, uma petição inicial irregular, o juiz vai determinar que a parte faça a emenda no prazo de 15 dias. Se não emendar, aí sim é que vai indeferir, mas não pode indeferir de pronto, por isso o item está errado com base na súmula 263 do TST. Vamos lá. Suponha que Hugo ajuize ação contra o seu ex-empregador, mas no dia da audiência não consiga comparecer em decorrência de internação para a realização de cirurgia de emergência. Nessa situação, Hugo poderá, após comprovar o motivo da ausência, ser representado em audiência por outro empregado que exerça a mesma profissão que ele. Sim, gente, inclusive poderia ser representado pelo próprio sindicato. Isso está correto, de acordo com o artigo 843, parágrafo 2º da CLT, que vai dizer que, se por doença ou por qualquer motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível o empregado comparecer, ele faz representar por outro empregado da mesma profissão ou ainda pelo seu sindicato. Então, aqui está correto. Joia, 97 correto. Agora, a gente vai ter itens aqui para julgar relativos à revelia, confissão, sentença e coisa julgada. Vamos ver. Item 98. Nas reclamações trabalhistas, quando proferida a sentença, seja de natureza cognitiva, seja homologatória, deve o juiz sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso. Gente, isso está correto, está exatamente de acordo com o artigo 832, parágrafo 3º da CLT. É exatamente o texto do 832, parágrafo 3º da CLT. Beleza? Vamos ao item 99. Empresa que deixe de comparecer à audiência ou não apresente defesa estará submetida aos efeitos da revelia, certo? Que implica a confissão ficta dos fatos. De fato, a confissão ela é decorrência da revelia. Porém, o juiz não aplicará tais efeitos caso o reclamante deixe de apresentar, juntamente com a sua petição inicial, instrumentos indispensáveis à prova do ato, e caso suas alegações estejam em desacordo com as provas dos autos. Gente, isso está correto. De fato, o não comparecimento da empresa gera revelia, e o efeito da revelia é justamente a confissão dos fatos. Porém, a gente não aplica a revelia em algumas hipóteses. Entre essas hipóteses, se de fato o reclamante não juntar documento indispensável, ou ainda as alegações do reclamante estiverem contraditórias com as provas dos autos. Isso está no artigo 844, parágrafo 4º, inciso 3 e inciso 4 da CLT. E aqui veja uma coisa importante para a prova da SEBRASP.
A assertiva não diz que é somente nessas hipóteses em que se aplica a revelia. Se dissesse somente nessas hipóteses, estaria errado. Mas diz que nessas hipóteses deixaria de aplicar a revelia. Então está correto, porque ele não restringe. Se restringisse, estaria errado, mas não restringe. Por isso está correto, beleza? Então, 99 certo, 844, parágrafo 4, inciso 3, inciso 4 da CLT. Agora, itens em relação à competência e organização da Justiça do Trabalho. Em relação à Justiça do Trabalho, julgue os próximos itens. 100. A Justiça do Trabalho tem competência para processar e julgar demandas em que o empregado busca ser indenizado por danos causados em decorrência da relação de trabalho, exceto no caso de demandas oriundas de acidente do trabalho. Gente, súmula vinculante 22 do STF é inclusive em demanda decorrente de acidente do trabalho. Mesmo nessas demandas que decorrem de acidente de trabalho, a competência é da Justiça do Trabalho para julgar dano moral e patrimonial. E aqui, de novo, matéria base de TRT. Essa súmula vinculante do STF, súmula vinculante número 22, ela é quase sempre cobrada. Ela é muito querida das bancas, seja da Sebrasp, seja da FCC. Essa súmula aqui tem que estar no nosso radar. 101. Em localidade não abrangida por jurisdição da Justiça do Trabalho, a parte interessada poderá ajuizar a ação trabalhista perante o juiz de direito. Certo, gente? Isso está de acordo com artigo 668 da CLT, seguindo na assertiva. Porém, no caso de interposição de recurso, esse deve ser submetido ao respectivo tribunal regional. Correto, porque aí a gente vai ter o tribunal regional da localidade. E isso está de acordo com o artigo 678, inciso 2, a linha C da CLT. Então, gente, se a gente tem aqui uma localidade sem jurisdição do trabalhista, a gente entra com ação perante o juiz de direito. Porém, a competência para julgar recurso segue sendo do Tribunal Regional do Trabalho respectivo. Então, o item está correto, artigo 668 e artigo 678 da CLT. Vamos lá. Agora, a gente vai seguir nesse ponto. 102. Quando houver a nomeação para o exercício das funções de oficial de justiça DOC, ainda que de forma reiterada, não haverá possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício. Gente, isso está correto. É exatamente o que entende a OJ 164 da SDI 1 do TST. Por quê? Porque entende-se que a função do OJ se exaure a cada cumprimento de mandato. Então, ainda que sejam reiterados mandatos, o vínculo ali vai se exaurir a cada cumprimento de mandato. Por isso, a gente não tem a caracterização do vínculo empregatício. Então, isso está correto de acordo com OJ 164 da SDI 1 do TST. Vamos lá, 103. Os tribunais regionais do trabalho compõem-se de, no mínimo, 7 juízes recrutados, quando possível, na respectiva região, nomeados pelo presidente da República, após a aprovação da maioria absoluta do Senado. Aí não, né, gente? Maioria absoluta do Senado aqui para desembargador do TRT, aí não. Aí a gente tem exatamente, está errado, porque a primeira parte está exatamente de acordo com o artigo 115, salvo a nomeação e aprovação da maioria absoluta do Senado. E aí, pessoal, aqui é importante da gente lembrar alinhamento de prova. Tem que ler a assertiva até o final e fatiando a assertiva, porque o começo dessa assertiva está lindo, exatamente o texto do artigo 115 da Constituição. Porém, a última vírgula inclui aí uma informação que não nos diz respeito, beleza? 104. Vamos lá. Para o fim da execução de suas funções, o oficial de justiça funcionará perante determinada vara do trabalho, exceto quando, em sua jurisdição, houver órgão específico destinado à distribuição de mandatos judiciais. Primeiro, eu vou até aqui. Queridos, está correto exatamente o que nos diz o artigo 721, parágrafo 1º da SLT, 721, parágrafo 1º, que diz que, para efeito de distribuição dos referidos atos, cada oficial de justiça funciona perante uma junta,
que agora a gente sabe que é vara, salvo quando, na existência dos tribunais, de órgão específico destinado à distribuição de mandato. Ou seja, ele fica restrito a uma vara. Porém, se a gente tem um órgão aí, distribuição de mandato, ele fica vinculado ao órgão. Então, até aqui, correto. Vamos ver o resto. Nas localidades onde houver mais de uma vara, o oficial de justiça deverá cumprir suas atribuições no prazo de 9 dias, sob pena de essas serem transferidos a outro oficial de justiça, quando não houver motivos que justifiquem o atraso. Também está correto, queridos. É exatamente o texto do artigo 721, parágrafo 2º. Exatamente isso. Tem aí o prazo de 9 dias, não vai para outro oficial de justiça, a não ser que tenha aí motivo que justifique o atraso. Então, essa assertiva de número 104 cobrou artigo 721, parágrafos 1º e 2º da CLT. Por fim, 105. São órgãos que compõem a Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho, o Juiz do Trabalho e o STF. STF na Justiça do Trabalho, gente? Aí não, né? Aqui a gente tem o item errado, de acordo com o artigo 105 da Constituição Federal. Beleza, queridos? Então, de novo, a importância de ler até o finalzinho, porque as duas assertivas que cobraram composição de acordo com o texto da Constituição trouxeram o erro no final da assertiva. Se você já está cansado e passa reto aqui, você perde uma questão que você poderia acertar. Vamos lá. Com base na CLT, na jurisprudência do TST e na doutrina majoritária de direito processual, julgue os itens subsequentes. 106. Suponha que, em determinada reclamação trabalhista, o juiz profira, em fase de execução, decisão definitiva rejeitando o embargo de execução. Nessa situação, não é cabível recurso de agravo de petição, uma vez que a decisão dos embargos é interlocutória. Errado, gente. A decisão dos embargos, ela cabe sim, seja agravo de petição. Não é uma decisão interlocutória aqui, é uma decisão do juiz na fase de execução que enseja o agravo de petição. Fundamento, artigo 897, a linha A da CLT. O item está errado. A hipótese aqui de agravo de petição é justamente desse tipo, né, de sentença dada aí pelo juiz na fase de execução. 107. Cabe recurso ordinário contra decisões definitivas proferidas tanto no âmbito das varas do trabalho quanto dos tribunais regionais do trabalho, nos casos relativos à sua competência originária. Está correto, gente? Artigo 895, inciso 1, inciso 2 da CLT. Se a gente tem um processo que inicia na vara do trabalho, vai ter recurso ordinário para o TRT. Porém, se a gente tem uma ação que inicia no Tribunal Regional do Trabalho, como é o caso, por exemplo, de uma ação rescisória, que vai começar com a competência originária do Tribunal Regional do Trabalho, aí a gente vai ter o quê? O recurso ordinário, dessa vez, para o TST, beleza? Questão de número 108. Empregado e empregador podem, em comum acordo, requerer perante a Justiça do Trabalho a homologação de acordo extrajudicial, o qual deve ser apresentado por petição conjunta. Até aqui tudo certo? Até aqui tá lindo. Porém, admitindo-se que as partes sejam representadas por advogado comum. Gente, não cabe advogado comum em homologação de acordo extrajudicial. Também aqui, pegadinha clássica das bancas. Todas gostam muito de cobrar isso aqui por alguma razão. Artigo 855B, parágrafo 1º da CLT. Vamos lá. 109. Estamos quase acabando. Considere que Davi tenha ajuizado reclamação trabalhista em face de seu ex-empregador, oportunidade em que levou como testemunha Joana, que também postula contra a mesma empresa, visando receber verbas não pagas. Considere ainda que, ao ser apresentada a testemunha, o advogado da empresa a tem impugnado sob a alegação de ela postular em outra ação contra a empresa. Nessa situação hipotética, o juiz não deve reconhecer a suspeição da referida testemunha por não haver qualquer irregularidade ou impedimento. Queridos, qual é a discussão aqui? O fato da pessoa estar litigando contra a empresa torna ela suspeita para ser testemunha? Não, esse é o entendimento da súmula 357 do TST. O fato da testemunha litigar contra a empresa não a torna suspeita, beleza? Então, esse item está correto de acordo com a súmula 357 do TST. Assertiva 110, vamos lá.
Considere que a pessoa jurídica alfacredita tem interposto recurso contra determinada sentença, porém somente tenha comprovado o recolhimento do depósito recursal no último dia do prazo do respectivo recurso. Nesse caso, seu recurso não deve ser conhecido por deserção, uma vez que o recolhimento do depósito recursal deveria ter ocorrido no ato da interposição. Queridos, a comprovação do depósito recursal, ela deve ser feita no prazo alusivo ao recurso, súmula 245 do TST. Portanto, o item está errado de acordo com súmula 245. Agora, a gente tem que sempre lembrar que, se eu estiver falando de agravo de instrumento, aí sim a comprovação do depósito recursal tem que ser feita no ato de interposição. Mas isso vale só para o agravo de instrumento. E veja, aqui diz que ela está fazendo recurso contra a sentença. Então, aqui a gente está falando de recurso ordinário. Vamos lá, para a gente fechar. 111. Considere que o juiz do trabalho da 15ª Vara do Trabalho tenha proferido o despacho denegando o recurso interposto pela empresa Beta Limitada. Neste caso, denegou seguimento ao recurso. Vamos lá. Cabe agravo de instrumento da referida decisão do juiz, devendo a ser interposto no prazo de 8 dias, devendo o agravado ser intimado a oferecer resposta tanto ao agravo quanto ao recurso principal. Gente, trancou um recurso no processo de trabalho, o que cabe? Agravo de instrumento no prazo de 8 dias. Quando for apresentar contrarrazões, vai fazer contrarrazões do agravo e do recurso trancado, porque aí já aproveita o mesmo ato. Isso está correto de acordo com artigo 897, a linha B da CLT e parágrafo 6º. Beleza? Correto o item. Por fim, 112. O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas. Correto, gente. Por quê? Porque transcendência vai ser examinada pelo TST. O TST vai examinar previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos de natureza econômica, política, social ou jurídica. Então, o item está correto de acordo com o artigo 896-A da SLT. Queridos, queridas, com isso, nós concluímos aqui a questão, a correção das questões de conhecimentos específicos e também da parte geral ali no que diz respeito a direito administrativo e constitucional em relação ao direito previdenciário, que seria a última matéria dos conhecimentos específicos. O professor Bernardo de Previdenciário já analisou, não tem questão passível de recurso sobre a análise dele, mas assim que possível ele vai entregar para vocês também os fundamentos das questões de direito previdenciário, para que vocês possam fazer o estudo de vocês. E, galera, para a gente finalizar a nossa live de correção, gostaria sempre de destacar algo que eu e o Leonardo, a gente vem batendo um tempo aqui, que é cada prova é um passo essencial na construção da nossa jornada. Toda prova, ela serve de aprendizagem e de construção de bagagem para a gente. Então, se você foi bem nessa prova, os nossos mais sinceros parabéns. É para isso que a gente está aqui e é para isso que a gente segue construindo. Mas, se você ainda não teve o resultado que você gostaria, nossos mais sinceros parabéns também por você ter se exposto a esse desafio, por você ter topado seguir nessa construção e tenha certeza de que, ainda que não seja a sua prova, ela é uma prova essencial para que no futuro você faça a sua prova. Todo erro aqui deve ser tratado com respeito, porque os erros nos apontam o caminho do acerto. E, galera, errar uma questão não significa, obrigatoriamente, não ter conhecimento sobre a matéria. A gente pode ter muito conhecimento sobre a matéria, mas não ter sabido reconhecer e interpretar o tino do examinador. Às vezes a gente erra a questão não por não ter conhecimento sobre a matéria, mas por não ter a malandragem do examinador. Por isso, é essencial que na nossa preparação a gente faça o máximo de questões possíveis, a gente entenda o perfil da banca, a gente entenda o perfil do examinador, porque a prova, gente, ela é feita para nos induzir ao erro. Então, se eventualmente você errou, não significa que você esteja com uma preparação ruim. Às vezes, a nossa preparação está boa, sim, está no caminho certo,
mas a gente precisa reforçar a realização de questões para que a gente consiga identificar o caminho da banca. Então, eu agradeço a vocês que ficaram aqui conosco nessa correção, desejo uma boa continuidade nos estudos e saibam que vocês podem contar conosco, com a nossa equipe do Papa Concurso, para seguir nessa jornada. Valeu, pessoal. A gente espera que tenha sido uma correção bem proveitosa para vocês. A gente espera que vocês tenham feito uma excelente prova. Mas, como a Andressa falou, se não tivesse sido o caso, mais uma oportunidade para a gente ver ali quais são os pontos que precisam ser trabalhados, né, os pontos que precisam de mais uma atenção, e sempre pensar em melhorar e não ficar como é que eu posso dizer? Se julgando, né? A gente tem muito isso, a gente fica se julgando, fica se cobrando, mas a verdade é que a gente tem que pensar nesse tipo de prova, nesse tipo de situação, caso você não tenha ido bem, que é mais uma oportunidade para a gente fortalecer o nosso estudo e tapar aí eventuais buracos que tenham aparecido. E, enfim, é isso. Muito obrigado por acompanharem e estamos por aqui, estamos com vocês. Interponham os recursos que a gente, sobre as questões que a gente comentou aqui, né, direito administrativo e constitucional. E é isso. Boa sorte, a gente espera que dê tudo certo. Obrigado. Obrigada, pessoal. Se você gostou dessa live de correção, a gente convida vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais, @oficialpapaconcursos, @confiando no processo, @meuamigocearense, e a gente segue juntos aí, construindo essa jornada de aprovação. Um abraço, queridos. Bom descanso.